A pastor, queridos, eu quero primeiramente pedir perdão a todos por eu ter demorado a gravar tanto um novo vídeo para o meu canal. Já teve gente que estava me perguntando se eu não ia gravar outro vídeo para o meu canal, mas estava faltando oportunidade. Hoje Deus me deu a oportunidade. Eu quero te agradecer em saber que você gosta de ouvir a palavra de Deus ministrada por mim, pastor Afonso. Se você não sabia onde eu congrego na Assembleia de Deus Central de Vila Rosário, pastoreada pelo pastor ainda jovem, pastor Wellington, e é uma igreja abençoada por Deus. Sim, eu quero ministrar a palavra de Deus sobre o tema o julgamento dos rebeldes. Eu quero ler para você no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, que nos diz, versículos 6 e 7, que nos diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus nos diz, o tema desta mensagem chama-se o julgamento dos rebeldes. O julgamento dos rebeldes naquela época foi um, o seu hoje é outro. Antigamente, naquela época, Deus os matou com água. Mas agora o julgamento, Deus prometeu, fez uma promessa para o homem que jamais destruiria o homem com as águas do dilúvio. Então isso não vai acontecer. Mas é porque Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E nos diz a palavra de Deus aqui que Deus arrependeu-se de haver feito o homem. E Deus, o homem havia corrompido. Nos diz a palavra de Deus aqui que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. E toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente, miserável, tinha que morrer mesmo. Nos diz a palavra de Deus, então, que Deus os aborreceu, Deus arrependeu-se de haver feito o homem. E nos diz a palavra de Deus aqui, isso é muito importante, que Deus... Sim, mas antes eu quero te dizer uma coisa. Tem gente que diz, de repente, seja falta de conhecimento, ou está querendo tentar quebrar o galho de alguém, mas Deus não quebra galho de ninguém. Nos diz aqui que Deus mandou que Noé, sim, o que eu ia dizendo, tem gente que diz que se as pessoas naquela época se arrependessem, tinha um lugarzinho dentro da arca para eles. Mentira pura, meu amigo, mentira. A Bíblia nos diz que Deus já tinha batido o martelo, a sentença deles já estava marcada. E Deus virou para Noé e disse assim: olha, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás de comprimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Olha, Deus jamais iria permitir que alguém entrasse na arca. Não. A Bíblia nos diz que Deus mandou, foi Noé fazer arca para ele e para sua família, não foi para os outros, para aqueles rebeldes, não. O rebelde tinha que morrer. O povo, meu amado irmão, um povo que vivia com certeza na rebeldia. Havia naquela época, com certeza, muitos naquela época que nem se lembrava de Deus. Quando Deus abriu as comportas do céu e derramou água, com certeza começaram a gritar em nome de Deus, socorro daqui, socorro dali, mas o fim deles era morte, porque eram ruins, malvados, pilantras, safados, sem vergonha. Muitos deles com certeza era caloteiro, mentiroso, maldoso mesmo, tinha que morrer. Deus precisava mesmo passar o cerol neles. Será que você não está incluído nesse meio? Desculpe minha curiosidade. Desculpe-me lançar esta pergunta. Porque tem crente, tem servo de Deus que ele está na igreja. Dentro da igreja ele é uma bênção.
mas fora da igreja é um Deus nos acuda, como diz o antigo provérbio. É um adúltero, é um mentiroso, palavrudo, descarado. A garganta dele é um sepulcro aberto. E depois ainda quer alcançar a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, tu está certo, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Mas se você está incluído nisso tudo que falei, saiba que Deus não vai poupar-lhe a vida, porque o julgamento é certo. A palavra de Deus fala que pela minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E Deus poupou a vida de Noé com a sua família. E nos fala aqui que houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Quando fala de 40 dias e 40 noites, está falando de perigo de vida, de risco de vida. Mas Deus nos diz, a Bíblia, que Deus guardou Noé e a sua família. E diz que entrou, e os que entraram na arca, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a arca por fora. Não adiantava. Se Noé quisesse dar uma de bonzinho, de quebrar o galho de alguém, também não tinha como, porque nos diz a Bíblia que Deus fechou a arca por fora, não entra mais ninguém, não sai, não entra. E, de repente, se fosse o homem devido ele querer, diz que o homem às vezes quer ser até melhor do que Deus, quer ser bonzinho, quer quebrar galho de um, quebrar galho de outro, mas Deus não age assim. Nos diz a Bíblia que e o Senhor fechou no capítulo 7 de Gênesis, versículo 16, nos diz que o Senhor fechou a arca por fora, não entra mais ninguém. E a palavra aqui nos afirma que Deus eliminou todo aquele povão, aquela raça de rebelde, de malvado, gente ruins, linguarudo, porque tinha com certeza muitos linguarudos. Uns foram mortos por um determinado pecado, outro por outro determinado pecado e assim por diante. Cada um acertou a sua conta com Deus. Mas como Deus é misericordioso, agora veja os senhores, Deus, antes de tomar essa atitude, ele olhou lá do céu para ver se achava algum justo naquela época, no meio daquilo tudo. Antes de anunciar, né? Antes de fazer tudo isso, Deus encontrou Noé. A Bíblia nos diz que Noé andava com Deus. Tu andas com Deus? Se tu anda com Deus, graças a Deus. Se tu anda com Deus, precisa provar que você anda com Deus. As pessoas precisam ver Deus na sua vida. É verdade, precisa ver Deus na sua vida. Caso contrário, fica difícil. E nos diz aqui a palavra de Deus que expirou toda a carne que ficou fora da arca. Toda expirou. Deus matou todo mundo, acabou com eles. E nos diz que passou-se, né, bastante tempo. A Bíblia nos diz que a arca levantou-se, ela andava sobre as águas e jogava a arca ia para um lado, a arca ia para o outro. Ali era Deus conduzindo a arca. Será que Deus tem... Me diz uma coisa, será que você tem deixado Deus conduzir a sua vida conforme aquela arca? A arca estava sendo conduzida por Deus, ia para um lado, ia para o outro, até Deus ver a hora que era preciso dela parar em algum lugar e Noé sair com a sua família e todos aqueles animais. Nos diz a palavra de Deus que Deus, no capítulo 8, versículo 1, nos diz o seguinte: e lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra
e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, a Bíblia nos diz, e lembrou-se Deus de Noé. Será que você está passando por um problema? Será que você está passando por dificuldade? Será que você não tem estado cheio de problemas e acha até que Deus esqueceu de você, como foi aqui? Eu imagino como deve ter ficado a família de Noé ali dentro da arca. Eu imagino. Nos diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Noé. Quando a Bíblia nos diz que Deus lembrou de Noé, sabe o que é, meu querido? É que Deus ia dar uma atenção melhor para ele. É assim que Deus faz com a gente. Se você está apavorado, está angustiado, está em tempo de entrar em pane, aguarda um momentinho. Deus vai te dar, quando Ele vai te dar uma atenção melhor, Ele vai parar para te ouvir, para te dar uma assistência. Nos diz aqui, e lembrou-se Deus de Noé. Quando diz que Deus lembrou, não é que ele tinha esquecido de Noé, não. Não, eu vou dar uma atenção melhor para o meu servo. Eu vou dar uma atenção. Assim também é com você, assim também é comigo. Quando as coisas estão muito difíceis e demora a vir a resposta, com certeza Deus não esqueceu de você. Mas uma coisa Deus diz, aguarda, eu vou te dar uma atenção melhor. E quando Deus nos dá uma atenção melhor, a coisa muda, o negócio muda. Olha, eu quero deixar essa palavra para a sua meditação e não se esqueça o julgamento dos rebeldes que aconteceu lá no dilúvio, os antediluvianos. E não vamos também deixar passar no esquecimento, não vamos acreditar que não sejamos julgados, não. Sejamos também julgados. E só será salvo todo aquele que permanecer fiel até o fim, ok? Se você permanecer fiel até o fim, certamente tu entrarás no céu. Com certeza, sim, aí deixa eu te dizer uma coisa ainda. A arca hoje é considerado, a igreja é considerada uma arca, mas no dia do arrebatamento só vai ser tirado de dentro dessa arca para o céu aqueles que tiverem em plena obediência ao Senhor nosso Deus. Olha, um abração para você. Que você possa viver realmente debaixo da graça de Deus. Ok, meu querido? Até o próximo vídeo. Fique na paz.